Afinal, a extrema-direita está caindo por terra? Bom, antes de eu começar esse vídeo aqui, já vou pedindo para você fazer uns favores muito básicos, assim, que é curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no meu canal, tá? E antes de mais nada, eu tô gravando com o celular aqui, eu não tô com o tripé, porque, enfim, eu tava gravando com o tripé esses dias, só que eu acho que ele pifou de vez. Então vai ser no celular mesmo, vai ser assim, pronto, acabou. Tá bom? Então, vamos para o tema, o título desse vídeo que é um tanto polêmico, né? Que é sobre a extrema-direita estar caindo por terra. Bom, eu tenho certeza que está caindo por terra, né? Pelo que a gente tá vendo aí nos noticiários, né? Quem tá acompanhando, né? Então, assim, Bolsonaro, para variar, não tem limite, né? E assim, o fato da extrema-direita estar caindo por terra é justamente por conta dele, né? Você pode ser bolsonarista, você pode ser de extrema-direita ou só de direita, mas tem que admitir que Bolsonaro tá afundando a extrema-direita, né? E por que eu acho isso? Eu vou expor as minhas opiniões, minhas considerações, tá? Porque assim, o que acontece? Isso tudo que está acontecendo sobre eles passar por julgamento, né? Sobre ele usar a tornozeleira eletrônica, sobre ele ter que recorrer a manifestações, né? Mesmo estando com pneumonia viral, como foi, né? Uma vez que ele fez manifestação com pneumonia viral, gente, a pessoa não tem limite mesmo, não tem noção. O Bolsonaro é um cara que eu tenho certeza que tem problema com o ego, né? Porque o que acontece? Quando ele perdeu para um candidato que foi no passado reeleito, né? Foi eleito uma vez, foi eleito duas vezes seguidas, e depois de um tempo foi eleito de novo. E aí, quando o Bolsonaro perdeu para esse candidato, que é de esquerda, que não é necessariamente um ditador comunista, como muitos alegam ser, assim, né? De extrema esquerda, não. Ele é um cara que parte, no máximo, uma centro-esquerda. E que não é um ditador. E que eu acho que, né, assim, eu lavo minhas mãos, eu não sou lulista, mas eu acho que tá fazendo um governo muito melhor que o do antigo presidente, né, fascista. Então, assim, o Bolsonaro, quando ele perdeu, ele demonstrou muito bem que ele não sabe perder. Ele tem um problema com o ego ferido. Ele, como um psiquiatra falou, né, há um tempinho atrás, assim, que o Bolsonaro, ele tem traços de narcisismo e de sociopatia, e eu concordo, eu não duvido, cara, eu abraço as ideias de psiquiatras, assim, que consideram essa possibilidade. Porque ali, quando ele perdeu, ele teve que tramar um golpe. Porque aquele 8 de janeiro, você pode falar o que for, aquilo foi um golpe. Tentativa de golpe. Onde as pessoas atacaram tudo, né? Vandalizaram tudo, enfim. Aquele atentado lá do 8 de janeiro. E aí ele tá sendo julgado, né? Agora o STF quis se aprofundar nessas questões, né? E estão certíssimos, né? Não os julgo.
Muito pelo contrário, enquanto muitas pessoas atacam o STF, falam que é ditadura, que o Bolsonaro... Enfim, as pessoas que estão ali se aprofundando nesse caso, mais especificamente o Alexandre de Moraes é um ditador, eu acho que ele tá sendo muito justo, porque assim, Bolsonaro é um cara que não tem limite. E aí ele perde, né? Ele tem que trabalhar um golpe e tudo mais. Como ele falou no julgamento ali no STF, né? Que ele não quis passar a faixa porque ele tinha vergonha, ou com medo de ser ofendido, vaiado, né? Aí você já vê. Se uma pessoa dessa não tem o ego ferido, não tem problema com o ego, eu não sei o que ela tem. Eu não sei o que ela tem. Não é só receio de ser vaiado. Não é só uma vergonha. É ego ferido. Isso se chama orgulho ferido. Então a pessoa tem probleminhas ali em ser rejeitada. Gente, isso é típico de uma pessoa que tem problema com ego. É uma pessoa que tem um desvio de personalidade, um desvio comportamental, um narcisista. Ou algo pior, um sociopata, um psicopata. Né? Então, as atitudes mesmo entregam que ele é um narcisista, né? As falas, enfim. Então, quando ele fez aquela brincadeira, né, com o Alexandre de Moraes, você quer ser meu vice, que não sei o quê. Isso é ridículo, assim, porque você vê que a pessoa ela não tem noção. O Bolsonaro é aquele cara que ele não tem noção. Ele precisa apelar pra golpe, ele precisa apelar pra piadinha, ele precisa descumprir algo pra ser preso em domicílio, que eu acho que é pura regalia. Eu acho que ele devia ser preso mesmo, um presídio. Ainda que tivesse mordomia, né? Mas ser preso, que eu acho que provavelmente vai acontecer em breve. E aí eu trarei outro vídeo quando ele for preso, de fato, né? Cara, se você é bolsonarista, se você é de extrema direita, se você é um gado dessa seita bolsonarista, que pra mim é uma seita, com certeza você vai apelar para argumentar de homem, né? Criticando o piercing que tem no septo, criticando o fato de eu ser mulher, né? Porque vocês são meio machistas, né? Mas eu não ligo, porque essa opinião minha, todo mundo tem opinião, assim como vocês têm essa questão, essa mania chata de ficar julgando não só esquerdista, mas mulher em geral, desprezando mulher. Que muitos de vocês nem gostam de mulher, né? A gente sabe que muitos de vocês nem gostam de mulher. Mas uma coisa você tem que admitir, que a extrema-direita tá caindo, viu? Tá caindo por terra. Não adianta a galera lá do Partido Liberal, do PL, né, fazer todo aquele tumulto, aquela gazarra lá, né? O Nicolas Ferreira falando um monte, apelando, né, pro público. Teve a outra lá, a Carla Zambelli também, que fugiu, né, do país, foi pra Itália, achando que não ia acontecer nada, né, aprontou lá no STF. Falou até que a Interpol não podia chegar ali, né, onde que ela tava, e foi presa. Pessoal fazendo tudo quanto é tipo de coisa, tumultuando, sabe, manifestação. O cara lá, o Bolsonaro, com pneumonia viral. Ó o perigo, inventa de fazer manifestação. Cara, se eu tivesse com uma pneumonia viral, rapaz, eu ficaria no hospital, ficaria em casa, repousando, ou assistindo um filme, ou dormindo, fazendo qualquer outra coisa, menos ir pra rua fazer manifestação. Mas você é mole, que não sei o que. Cara, não é questão de ser moleza, não.
É questão de você ter bom senso. Então, nem para a saúde dele ele liga. Quanto mais as pessoas. Isso ele deixou bem claro na pandemia, né? Quando ele desconsiderou vacina, ciência, aquela coisa. O cara é anti-vacina e anti-ciência. Então, não só ele, o Olavo de Carvalho também, é um intelectual, tudo mais, né? É inteligente, né? Demonstrou ser inteligente, mas ele era lunático, ele era louco. Então, é complicado como que eu vou abraçar essas ideias, né? Principalmente se eu sou formada em química, não dá. É uma ciência. E mesmo se eu tivesse uma outra formação, que é que nem eu penso cursar em breve, psicologia, ou se eu fosse formada em filosofia, que seria uma boa para mim também. Ela é muito próxima da psicologia. Ainda assim, eu seria contra essas ideias. Eu sempre serei a favor da ciência. A descoberta ela é fundamental, ela é a base de tudo que a gente tem hoje em dia. Medicamento, perfume, maquiagem, vacina, cosmético, tudo. A composição do remédio que você toma para um transtorno mental, ou se você é epiléptico como eu, para epilepsia, dependendo do remédio. Para diabetes, para colesterol. Sabe como que é? Então, pessoas como Bolsonaro e essa corda de extrema direita não tem vez, principalmente agora, nesses momentos, né? Aí tem o filho dele lá que tem que recorrer ao outro maluco lá de extrema direita, o Trump, né? Que tem que entregar a nação brasileira para livrar o pai de uma possível prisão. Olha só, olha só. O que a pessoa não é capaz de fazer? Lascar o nosso país a ponto do cara do outro presidente meter taxa a ponto de livrar o paísinho dele da cadeia, da prisão. Uma suposta prisão, né? Mencionar assim. Uma possível prisão, mas vai ser preso, sim. Em nome de Satanás ele vai ser preso. Bom, tem mais coisas que eu posso mencionar aqui. Ah, sim. Se bobear, o Lula vai ser candidato. Candidato não, vai ser o nosso presidente ano que vem. Embora eu não seja petista, eu não seja lulista, mas antes ele no poder do que qualquer candidato de extrema direita. E piorou Bolsonaro, né? Aliados do Bolsonaro também, que eles pensam muito iguais, assim, sabe? Muito igual, assim. Então, sei lá, cara. Eles não têm noção, eles não se tocam, assim, sabe? Provavelmente vai ter um comentário ou outro aqui, né, de bolsonarista, provavelmente, mas assim, como é que pode, né? Até quando ele chamou os apoiadores dele de malucos, até os caras falaram uma coisa que eu nem pensei sobre ele, chamaram de bunda mole frouxo. Frouxo. Bunda mole quem fala sou eu. E eu, sim, eu concordei plenamente, porque o Bolsonaro, ele sempre atacou o Alexandre de Moraes, principalmente agora, fala que ele é ditador, né, tudo mais, que estamos mediante uma ditadura, que tá todo mundo sendo censurado, que não sei o que, toda aquela balela, né? E aí quando ele chega na frente do ministro, ele tem uma postura totalmente diferente dessa que ele tinha. Então é uma pessoa que não pode ser levada a sério e que não tem condições.
Eu vou repetir isso. Vou até falar alto. Não tem capacidade nenhuma de ser presidente do Brasil. Não tem capacidade nenhuma de ser um representante da nação brasileira. Isso ele deixou bem claro. Principalmente na pandemia, né? Talvez eu faça um vídeo porque eu sou contra as ideologias de extrema direita, principalmente quanto ao bolsonarismo, e porque eu não sou de extrema direita, né? Porque se eu for mencionar tudo aqui, vai ficar um vídeo muito longo, né? Então, fico aqui no aguardo da prisão do ditador fascista, que na época dele foi uma ditadura. O cara falava uma porrada de groselha, de besteira, tratava um monte de gente mal, principalmente jornalista. E é isso aí. Vou reforçar o que eu falei no começo do vídeo. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E se for comentar alguma coisa aqui, comenta com respeito. Não precisa me xingar. Não precisa desejar minha morte. Tá bom? Faça crítica, mas não necessariamente você apele para ofensas e xingamentos, tá bom? É isso aí. Tchau, tchau.